E aí, vocês me falam então se aparece aí os slides. Estão aparecendo? Tá aparecendo. Beleza, então. Bom, a gente tinha falado já de regressão múltipla, né? A gente tinha várias variáveis explicativas. Se não me engano, na aula passada, na aula passada, antes de fazer a lista, né? Na aula passada, a gente viu inferência estatística, né? Que era como saber se uma variável é estatisticamente significativa, ou seja, se o beta associado a essa variável é zero ou diferente de zero, né? A gente testava essa hipótese basicamente, que a gente fazia isso através do teste T. A gente viu também o teste F, que é para testar variáveis conjuntas, né? Às vezes não queremos testar uma única variável, a gente quer testar várias variáveis, vários conjuntos de variáveis. Então a gente viu que a melhor forma de fazer isso é com o teste F. A gente viu intervalos de confiança também para os betas. Se não me engano, foi isso. Hoje, e falei que essa daí era a aula mais chata, pelo menos na primeira parte da disciplina, né? Hoje a gente vai ver uns tópicos adicionais, né? Não tive muita criatividade para colocar um título melhor, mas qual é a ideia? A gente vai começar a ver daqui para frente algumas coisinhas que são bem importantes na hora da modelagem, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar de interpretação de parâmetros. A gente já falou um pouco nas aulas anteriores. A gente vai falar um pouco mais. Comparação de modelos, tá? E sobre intervalos de confiança e intervalos de previsão. Mas dessa vez os intervalos não são para os betas. Os intervalos são para os y, né? Para a nossa variável resposta. Não sei como voltar aqui. Pronto, voltei. E a gente vai falar no final intervalos, não para os betas, mas para os y. Tá? Até agora, o que a gente fez? A gente trabalhou com um modelo dessa forma aqui, né? Y igual a beta 0 mais beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3, beta 4x4 e assim pela frente, né? Só que às vezes a gente pode estar interessado em problemas um pouquinho diferentes. Por exemplo, imagine que o modelo agora tem essa forma aqui. Y igual a beta 0, mais beta 1x1, beta 2x1 ao quadrado, tá? Beta 3x3, beta 4x4. O modelo é um pouquinho diferente ao primeiro modelo, né? No primeiro modelo, tínhamos 4 variáveis explicativas, né? No segundo modelo aqui, temos 3 variáveis explicativas diferentes, e essa quarta variável, que no caso está associada ao beta 2, é x1 ao quadrado, né? Então a gente vai ver como interpretar parâmetros quando a gente tem, por exemplo, esse caso que é bastante usual quando a gente faz alguma modelagem, né? Incluir alguma variável ao quadrado. Nesses casos, a gente tem que ter muito cuidado, porque lembre-se que, como a gente interpretava beta 1 na primeira equação, né? Na primeira equação, por exemplo, a gente fala, né, fixando todos os outros parâmetros, né, todas as outras variáveis, que diz x2, x3, x4, todo que está carregado em 1, né? Quando x1 aumenta em uma unidade, y aumenta em beta 1 unidades, né? Isso que a gente, assim que a gente interpretava o beta 1. Só que no segundo modelo, a gente não pode falar e interpretar assim o beta 1, porque a gente não pode fixar todas as outras variáveis, né? Porque se a gente fixar todas, a gente também está fixando x1 ao quadrado, né? E como que x1 vai variar se x1 está fixo? Né? Não faz sentido, nesse caso, interpretar dessa forma, né? Então a gente vai utilizar um pouquinho de matemática, um pouquinho de derivada, talvez, para a gente conseguir interpretar um pouco melhor os parâmetros.
tá? Na parte da estimação, né, dos betas, não muda nada, tá? A estimação é exatamente a mesma, tá? O que vai mudar é a forma como a gente interpreta, nesse caso, os parâmetros associados com esse variável que tem um termo quadrático, né? No caso aqui, x1, tá? Então, eu vou focar só no termo quadrático aqui, tá na equação 1. Se a gente estiver apenas interessado em saber quanto está mudando o y no chapéu, né? A gente vai e direto coloca, usa a equação 1, né? Vamos supor, a gente fala, se a variável x, que está em 10, muda para 12, tá? Qual que é o efeito em y? Fala, olha, y vai aumentar, sei lá, 5 pontos, ou vai cair em 2 pontos, né? Vamos supor. Né? Se a gente só quer saber isso, beleza. Só que a gente, às vezes, não se interessar em simplesmente conhecer o y chapéu. Né? A gente está interessado em interpretar os parâmetros. Tá? Então, se a gente está interessado em interpretar os parâmetros, saber qual que é mesmo o efeito de x sobre y, né? A gente precisa fazer um pouquinho mais de conta. Tá? Se vocês lembram de derivada, né? A gente vai derivar y chapéu, né? Em função de x. Então, o beta 0 vai ser uma constante, então ele some quando a gente deriva com respeito a x, né? Beta 1 chapéu x, derivada disso aí, vai ficar simplesmente beta 1 chapéu. E o último termo, quando derivar, vai ficar duas vezes beta 2 chapéu x, né? Então, a derivada desse carinha aí, desse y chapéu, em função de x, é beta 1 chapéu mais duas vezes beta 2 chapéu x. Certo? Até aí não fiz nada, fiz simplesmente uma derivada. A interpretação de derivada, basicamente, é a variação instantânea, né? Numa pequenininha fração, né? A gente vai aproximar isso, né? Vai falar que a variação, então, de y, aqui está faltando chapéu, tá? Tanto na derivada quanto na variação. Está faltando um chapéu no y. A variação de y chapéu, ela vai ser aproximadamente essa coisa aqui, né? Mais ou menos é a derivada, né? Só que a derivada teria que ser bem pequenininha essa diferença. A gente vai aproximar essa variação por essa derivada, né? Então vejam que aqui, nessa última equação, se x for zero, o que acontece? Essa aproximação aí fala que se x muda de 0 para 1, né, numa unidade, y chapéu vai aumentar em beta 1 chapéu unidades. Né? Ou seja, se x igual a 0, essa é a relação que acontece. Então, o beta 1 chapéu ele vai ser interpretado como a inclinação quando a gente muda de x0 para x1. Né? Se a gente estiver interessado em x maior do que 0, a gente vai ter que usar essa outra parte aqui na equação, né? Estimação. Então vai ter que usar esse cara aqui também, né? Aquele 2 beta 2 chapéu x. A gente vai ter que usar isso aí também na interpretação. Então vamos lá. Imagine que a gente tem esse modelinho aqui, tá? Esse i que eu coloco aí, i entre parênteses, expert ao quadrado, é a forma como eu incluo no R para incorporar um termo quadrático, né? Se você colocar simplesmente expert mais expert quadrado, ele vai dar pau, tá? Você tem que colocar esse quadrado dentro desse i entre parênteses para ele saber que você está querendo colocar um termo quadrático aí, tá? Então a gente tem esse modelo aqui. Então, utilizando a relação anterior, a gente tem o quê? Que a variação de y, o chapéu, não esqueça, vai ser aproximadamente beta 1, que é o beta associado ao expert, mais beta 2, só que aqui é negativo, né? Mas duas vezes beta 2, na verdade, x. Né? Tudo isso é multiplicado pela variação de x. Né?
Então, nesse modelinho simples aí, a gente tem essa relação aqui para o termo quadrático. Tá? Então, esse é o mesmo termo aqui. Então, para o primeiro ano de experiência, né, ou seja, quando x vale 0, né, a gente troca de x0 para x1, né? Na verdade, a gente está falando o quê? Que mais ou menos o primeiro ano de experiência vale 0,2981 dólares por hora, né? Porque vocês veem que essa relação aqui é negativa, né? Quer dizer que, que a forma como aumenta, né, a quantidade de dólar por salário, dependendo da experiência, não é exatamente linear, né? Não quer dizer que de 0 para 1 é igual do que 1 para 2, do que 2 para 3, não. À medida que x vai aumentando, a gente vê que o efeito vai ser um pouquinho menor, tá bom? Só um minutinho. Eu tô querendo espirrar aqui. Pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Faça espirrar aí, mas vamos continuar. Então, a variação, ela tá mudando um pouquinho. Gente, que agonia. Vontade de espirrar e não espirro. Então, vamos ver. Para o segundo ano, quer dizer que quando x está 1 e vai mudar para 2, né? A variação em y vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser quanto? 0,2859. Ela continua aumentando o salário, mas não na mesma magnitude como estava de 0 para 1. E para o terceiro ano, quer dizer, quando x está no 2, né, e vai variar a unidade. Ele continua aumentando também, mas a magnitude é um pouquinho menor, né? Por que isso? Porque é uma forma quadrática, né? Para o 10º ano, por exemplo, quando está de 9 para 10, né? Vocês veem que o efeito ele vai caindo, né? Ele tá caindo. Cada vez, à medida que você tem mais anos de experiência, vai chegar uma hora que esse cara aqui vai zerar, né? E isso daí vai ser no ponto de inflexão, acho que chama inflexão em português, tá? Vai ser o ponto que faz essa equação aí ficar zero, né? Então, no caso geral, nesse ponto aqui, menos beta 1 chapéu dividido por 2 vezes beta 2, no caso da nessa equação é no ponto 24,43, né? Quer dizer, daí para frente, a curva vai começar a cair, né? Então veja nesse gráfico aqui. De 0 para 1 tem um aumento, né? De 1 para 2, de 1 para 3. Vem que ele não é uma reta, né? Ele, à medida que x vai aumentando, ele vai, o efeito, o aumento do salário é um pouquinho menor. Até essa reta, essa linha reta aqui, que o 24 ponto bolinha, e segundo essa equação aqui, ele começa a cair, né? Então, quando temos um termo quadrático, o beta, ele varia muito, dependendo de onde para onde muda, né? Por quê? Porque vocês veem que o gráfico é uma curva, né? Não uma reta. Então, temos que ter muito cuidado na hora de interpretar isso aí, né? Quando era uma reta, tanto faz, né? Aumentava numa unidade, o beta era praticamente o mesmo, a inclinação era a mesma. Então, sempre tinha um aumento constante. Agora, o termo quadrático já mudou um pouquinho. Agora, o que significa esse 24,43 que a gente calculou, né? Tudo bem, era o ponto de inflexão, era o ponto onde a curva, em lugar de começar a subir, a partir daí começava a cair, né? Quer dizer que se você tem muitos anos de experiência, seu salário vai começar a cair? Para mim, isso daí não parece muito intuitivo, né? Vamos ver se isso faz sentido. Se na amostra apenas uma pequena fração de dados apresenta valores acima disso, a gente não tem que se preocupar, porque na verdade vamos pensar assim, como teve poucos dados desse lado, o modelo não ajustou muito bem desse lado não, tá? Mas se tivermos muito dado acima disso, a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Bom, aqui temos mais ou menos 27%, né, que passou disso aí.
Então, não é tão pouquinho assim, né? É uma fração considerável, né? Quase 30% dos dados caírem acima disso. Mas lembra que às vezes o parâmetro, se a gente omite alguma variável, né? Pode ser que aquele parâmetro que a gente tem aí, aquele beta, não seja bem o beta que a gente está esperando. Então, pode ser que esse 43, na verdade, não sei, esse 24,43 pode ser que esteja sendo estimado de forma viesada, né? E não é esse ponto, né? Pode ser sim que chega um ponto de vista da gente que a partir de tantos anos de trabalho, não faz mais diferença, né? Na verdade, em lugar de você ser mais valorizado, começa a ser menos valorizado. Mas talvez 24 não é uma idade boa. Sim, ponto 43, por exemplo. Talvez pode ser que se explique por causa de variáveis omitidas, né? Então vamos lá, vamos aqui um outro exemplo. A gente tem esse modelo aqui, logaritmo do preço, e tem essas variáveis que eu nem vou entrar em detalhes, eu vou focar na variável de número de quartos aqui. Tá? Temos o beta 3 e o beta 4. E dá esses parâmetros aqui, né? Esses parâmetros aqui. O associado ao quarto está negativo, e associado ao quarto ao quadrado dá positivo. A gente vai interpretar esses outros parâmetros que não tem termo quadrático, são interpretados normalmente, como a gente já viu. Lembra-se que como a variável y aqui é logaritmo, então ela tem uma interpretação um pouquinho diferente, né? Dependendo, por exemplo, aqui é log de nox e log de dist. Então a interpretação é de uma forma e nesse caso a interpretação é de outra forma. Se você não lembra como é a interpretação, vai na tabelinha que está no slide da aula 3 ou vê a tabelinha que está lá nessa solução da lista 1 que eu fiz semana passada. Tá? Então vamos focar nos caras que estão nos quartos. Né? Seria beta 1 mais 2 vezes beta 2, x. Nesse caso, x é o número de quartos. A gente tem então essa aproximação aqui. Né? Lógico, como a gente tem na variável y logaritmo, a interpretação vai ser em percentagem. Então, como interpretamos os números, a gente vai ter essa aproximação também. Então, a gente vai interpretar não em unidades, mas em percentagem. Então, vamos lá. A gente tem essa relação, a gente calculou com a percentagem que vai interpretar a percentagem, quanto vai aumentar em percentagem o preço, à medida que aumenta o número de quartos. Tá? Se o aumento em quarto for de 5 para 6, por exemplo, né, o preço vai aumentar aproximadamente em 7,5%. Né? Se eu substituir 5 aqui, essa variação de 5 para 6 aqui é 1, né? Então, se o número de quartos aumenta de 5 para 6, o preço da casa vai aumentar em 7,5%. Aqui tem um erro, tá? Se o aumento da casa, se o aumento do número de quartos for de 6 para 7, né? Substitua o 6 aqui em room, e aqui a variação vai ser 1 também, né? A casa vai aumentar em 19,9%, né, o preço. Esse quarto a mais está valendo muito mais. Mas veja que se o aumento em número de quartos for de 4 para 5, segundo o modelo, né, o preço vai cair quase 5%. Né? Quer dizer que um cara que tá vendo uma casa, né, com 4 quartos, e vê uma casa com 5, ele vai falar, tem um quarto a mais, vou pagar menos? Isso não parece muito intuitivo assim, né? Vamos ver o que acontece. Bom, e pior se tem de 3 para 4, né? Um cara que vê uma casa de 3 quartos e vê uma 4 e fala, como eu tenho 4 quartos, eu vou pagar 17% a menos. Isso aí não faz sentido, né? Vamos ver o que acontece com os dados. O ponto de inflexão seria isso aqui, né? A curva seria, tá subindo aqui a partir de 4,5 para cima, mas a partir de um ponto começa a cair, né?
O problema é que, se vocês veem aqui a dispersão de número de quartos, ele vai de 3,5 até quase 9, né? E os quartos que são abaixo de 4,4, que é o ponto de inflexão, né? São bem pouquinhos, é 1% dos dados só, né? Então, nesse caso, na verdade, tudo que está abaixo de 4 quartos, 5, eita, 4 quartos, 5 quartos talvez, não faz muito sentido interpretar, porque está fora do nosso intervalo de ajuste, né? A gente não treinou, assim, a gente não treinou o modelo com esses dados. Então, a gente não tem ideia nenhuma do que está acontecendo quando tem 1/4, 2/4, né? A gente começa a interpretar onde tem a grande quantidade de dados, né? Vamos supor, de 5 para 7 ou 8. Né? Muito além disso, a gente vai começar a falar umas besteiras por aí. Né? Então, qual que é a moral desses dois exemplos? Né? Que a gente tem que fazer uma boa análise exploratória de dados, né? Para saber entre onde e onde nosso X varia, né? E conhecendo entre onde e onde nosso X varia, a gente não pode fugir muito disso na hora de... Vamos supor que o X vai de 2 até 7. Né? E o cara quer saber o que acontece se a gente muda X de 10 para 11. Eu não sei, né? Porque meu modelo não aprendeu, não foi treinado para responder esse tipo de pergunta. Tá? Então, uma boa análise exploratória de dados vai fazer com que a gente cometa erros grosseiros na interpretação do modelo. Né? Se a gente não olhasse por essa tabelinha aqui, e ir para o resumo dessas estatísticas de número de quartos, a gente talvez quebraria a cabeça tentando entender como que uma pessoa que está de 3 para 4 quartos vai pagar menos. Né? Qual é a justificativa disso? Mas, na verdade, a justificativa é que o modelo não foi treinado para responder essas perguntas. Tem muito pouco dado com essas características que para o modelo seja esperto o suficiente para saber responder essa pergunta. Né? Então, uma boa análise exploratória de dados, ela vai fazer com que a gente, aqueles resultados que são contraintuitivos, eles desapareçam, né? Porque a gente fala, olha, o modelo não tem como responder essa pergunta, e a gente entender melhor os dados. Tá? E a outra moral da história é que quando temos um termo quadrático, ou qualquer quadrático, cúbico, sei lá, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar, porque a gente não pode fixar todas as variáveis e focar só no beta 1, porque o beta 1 está associado a x, e por exemplo, o beta 2 está associado a x ao quadrado. Né? A gente tem que interpretar tudo isso como um conjunto só. Não pode fixar o x quadrado e mexer o x. Né? Tem que fixar os outros caras e brincar com o x. E todas as funções de x. Até aí alguma pergunta? Não? Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas a ideia é que você tem um termo quadrático na hora de interpretar, né? Vamos falar assim, que você está numa reunião com o gerente da área e fala assim, olha, se a gente, sei lá, mexer no preço R$ 100, né? R$ 10, o número de vendas vai aumentar em beta 1. Né? Mas no modelo tem preço quadrado também. Então não é bem assim, né? Porque mudança de 100 para 110 vai ser diferente do que 110 para 120 ou de 180 para 190, vamos supor, né? A gente vai ter uma inclinação um pouquinho diferente. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora de interpretar os parâmetros, de falar ou dar um comentário assim, porque a gente pode estar falando uma besteira incrível. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, outros tópicos adicionais que eu tinha para falar é comparação de modelos. Né? A gente já viu algumas coisas de comparação de modelo, né? A gente viu, por exemplo, o R quadrado, né? Que ele nunca, na verdade, ele nunca diminui quando incluímos variáveis independentes. Né? Ele é não decrescente, então ele sempre está aumentando um pouquinho ou se mantém constante. A gente viu o R quadrado, né, que ele penaliza quando coloca muitas variáveis, né? E ele é bom para comparar modelos sim. Tá? O R quadrado é uma boa para comparar modelos. Geralmente a gente busca um cara que tem um R quadrado ajustado maior, né?
Porque ajustado, porque ele penaliza, né? Outro cara vai aumentando sem limite. Bom, até um, né? Que você coloca variáveis. Mas o R quadrado ajustado dá uma noção melhor entre parcimônia, vamos falar assim, e ajuste do modelo. Porém, você reconhece o R quadrado ajustado. Ele permite comparar vários tipos de modelos, né? A gente fala de não aninhados, que diz ser um não é caso particular do outro modelo, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado de comparar modelos com variável dependente diferente. O que quer dizer isso, professor? Vamos supor que a Luísa modela o problema da empresa. Vamos supor que Luísa e o Marcos trabalham na mesma empresa, tá? E dá uma tarefa para eles para fazerem uma modelagem. Aí a Luísa vai modelar y em função de várias variáveis, né? E o Marcos, ele fala, eu não vou modelar y, eu vou modelar o logaritmo de y. Então os dois começam aí a mexer no computador e a Luísa obtém um R quadrado ajustado, o R quadrado tanto faz, e o Marcos outro, né? Só que Luísa modelou y e Marcos log de y. O R quadrado da Luísa, ela está falando quanta é a percentagem da variabilidade de y que é explicada pelo modelo. E o R quadrado do Marcos, ele está falando qual que é a percentagem da variabilidade de log de y que é explicada pelo modelo. Está respondendo perguntas completamente diferentes. E nesse caso, nem o R quadrado vai te ajudar, né? A gente tem que comparar batata com batata. Não pode comparar batata com ovo. Tá? Vou mostrar aqui, por exemplo. Vamos supor que o modelo 1 é o modelo da Luísa, né? Modelou o salário em função de vendas e o retorno investimento, uma coisa dessas, né? E o Marcos, ele modela logaritmo de salário, né? Com uma função de vendas e o ROI também, né? A Luísa fala que o R quadrado ajustado dela é 0,01, né? Se você multiplica por 100, é quase 2%, né? E o R quadrado ajustado do Marcos é quase 28%. Né? De cara eu falaria, nossa, o modelo do Marcos é muito melhor do que o modelo da Luísa. Pode ser? Não sei ainda. Por quê? Porque a Luísa está falando de salário, quer dizer, de batatas, e o Marcos está falando de log salário, quer dizer, de ovos. A gente está comparando coisas diferentes, tá? Então, a gente que é esperto, fala assim, olha, a gente não pode comparar batata com ovo, tá? O R quadrado ajustado, ele ajuda, sim, mas para comparar batata com batata. Então, a gente vai pensar uma forma, tá? Como comparar os modelos, tá? A gente tem esse modelinho aqui, tá? A gente tem essa equaçãozinha, né? O chapeuzinho de log salário dado por esse cara aqui, né? Então, a primeira ideia que todo mundo pensaria, vamos passar tudo para batata, né? Então, eu vou aplicar o exponencial desse cara aqui, né? Vai ser meu y chapéu e acabou a brincadeira, né? Só que não é bem assim que acontece, não. Porque esse exponencial do log, ele vai acabar subestimando o valor de esfera de y, tá? Então, essa é a primeira ideia que todo mundo vai ter. Você vai ver muita gente que só roda código fazendo isso, mas não é tão correto assim. Tá bom. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que no modelo do Marcos, né, que ele modelou log, se você aplicar exponencial, vai ter y igual a exponencial desse cara todo aqui, né? Beta 0 mais beta 1x, beta 2x2, beta 3x3 mais 1. Só que tudo isso que está no exponencial, por propriedade exponencial, a gente consegue escrever como produto de duas exponenciais, né? A exponencial de tudo que está associado aos betas
vezes a exponencial de u. Certo? Essa foi propriedade de exponencial. A gente aplica esperança, lei condicional, então vai ter que a esperança condicional da x dado y, vai ser todo esse cara aqui. Como esse exponencial de todos os caras associados aos betas, depende de x, ele é constante, então a gente vai ter exponencial, a esperança exponencial de u dado x. Né? No caso particular de que os u's eles são normais, a gente sabe, eu não vou mostrar aqui porque é uma conta, né? Mas a gente sabe que essa esperança é exponencial de sigma quadrado sobre 2. Tá? Então, simplesmente na equação anterior, eu vou substituir tudo pelo chapéuzinho, né? Esse cara aqui no final, essa esperança da exponencial, eu vou substituir pelo exponencial de sigma quadrado sobre 2, né? E vou ter essa relação aqui. Y chapéu é igual a exponencial de sigma chapéu quadrado sobre 2, né? Porque não conheço nunca sigma quadrado. E a exponencial de todos os caras que estão com beta, mas na versão dos chapéus. Que esse daí é o log chapéu, né? Então, o y chapéu é quem? Exponencial de log y chapéu multiplicado por uma constantezinha, tá? Que é sempre maior do que 1, né? Agora, se não tiver uma normalidade, aí a coisa complica um pouquinho, né? Porque a gente não tem essa forma bonitinha. Mas tem um jeito também de fazer isso, tá? A forma vai ser bem parecida, só que a gente vai ter que estimar esse alfa ser o chapéu, né? Que vai ter que estimar essa constantezinha. Que vai ser a estimativa de esperança quando U não é normal, basicamente. Uma forma de fazer isso é a gente pega o exponencial de todos os residuais, né? Pega a média desse cara, né? A média exponenciais. Essa é uma forma. E outra forma é fazendo essa formulinha aqui que é um pouco mais complicada, né? Onde MI é a exponencial do log de y ao quadrado. E comparar e pegar depois e calcular o r quadrado, né? Usando qualquer uma dessas fórmulas. Eu prefiro usar essa última fórmula, tá? Aí a variação aqui vai ser bem pequenininha. Mas o que a gente está fazendo então? Se a gente tem dois modelos diferentes, o modelo da Luísa e do Marcos, a gente passa tudo para uma única variável igual. Nesse caso aqui de log tem uma forma mais clara, né? A gente fala muito de log porque é uma transformação bem comum, tá? Então a gente passa tudo para y, vamos fazer tudo para batata, mas não é tão trivial como simplesmente fazer o exponencial desse cara, né? A gente tem que fazer uma pequena correçãozinha para ter uma boa estimativa, e aí sim, a gente estima os dois r quadrados e escolhe aquele que tem um r quadrado maior. Então vamos lá. A gente tinha os dois modelos, né? O modelo da Luísa e o modelo do Marcos. Né? Então vamos passar o modelo do Marcos, que estava modelando log salário, para o salário. Tá? A gente pega residuais, né? Esse é o chapéu. A gente vai estimar o alfa zero do primeiro jeito, que é basicamente a média do exponencial desse chapéu. Né? Que era muito fácil. Só que tem outra forma de estimar esse carinha, né? Esse alfa chapéu. Que era utilizando essa fórmula aqui, né? Você multiplica y pelo exponencial do log e divide por esse cara aqui. Essa fórmula aí, simplesmente esse cara aqui, viu, galera? Esse cara que está antes de comparar modelos. MI chapéu multiplicado por YI, a soma disso aí, tudo isso dividido pela soma de MI quadrado. Né? Isso que eu fiz. Né? São duas formas de
e calcular o cara. E estou definindo meu y como salário. Então, beleza. O R quadrado do modelo 1 é 0,029, né? Quase 3%. O I chapéu 1, que é utilizando a primeira forma estimativa do alfa, e o y quadrado 2, que é calculando a segunda fórmula, a correlação deles é igual. Por quê? Porque ele não muda por uma constante, e é por isso que eu prefiro utilizar outra fórmula, né? Falei para vocês. Então, com a primeira correção, ele estima 4% praticamente, né? E com a segunda correção também 4%, só que um pouquinho maior, né? O modelo 2 ganhou? Ficou melhor do que o modelo 1? Sim, porque tem um R quadrado maior, né? Só que vamos voltar aqui e vamos supor que a Luísa e o Marcos estão na reunião de diretório e eles estão apresentando os modelos, né? A Luísa, ela fala, pessoal, eu tentei, fiz meu modelo e eu só consegui com as variáveis que vocês me deram que eu explique 2% da variabilidade dos dados, né? Mas ela é sincera, ela fala, né? Já o Marcos, ele fala, galera, eu sou o cara, eu tive um modelo muito melhor do que a Luísa, que ele vai falar pra gente 27% da variabilidade da nossa variável de interesse, né? Então, nossa, todo mundo vai colocar uma baita expectativa nesse modelo, né? Só que, na verdade, o que acontecia era que o Marcos não era tão esperto assim e não percebeu que ele estava comparando batata com ovo. E, na verdade, o modelo dele era um pouco melhor do que o modelo da Luísa, mas simplesmente explicava 4% da variabilidade dos dados. Imagine que o diretor da área fala assim, nossa, Marcos, seu modelo é muito bom, vamos implementar ele então e colocar ele em produção, né? Vamos fazer com que ele funcione aqui na empresa, porque 27% é muita coisa, né? E na prática, começam a ver que, na verdade, ele não era 27%, era 4%. Você imagina a consequência que isso vai ter na decisão da empresa? A empresa vai decidir uma coisa também muito importante no modelo errado, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de saber como apresentar os resultados, como tomar uma decisão. Rodar código, qualquer um faz. Tudo bem, não é qualquer um, mas muita gente faz, tá? É importante saber analisar os dados, tá? Vocês vão no Google e aprendem como fazer regressão no R, ou na linguagem que vocês quiserem, né? A gente aprende, mas ler livro é o que a gente não faz, né? Então, a gente que está fazendo isso, está lendo livro, está estudando, a gente tem que saber essas picuinhas que tem lá no coisa, esses pequenos detalhes que faz toda a diferença na hora de modelar os dados. Até aqui alguma pergunta? Ficou claro para todo mundo que a gente tem que ter muito cuidado quando está modelando variáveis diferentes, né? E como tem que ser feita a comparação? Professor, Sim, diga. você poderia só explicar esse slide aí de novo, que eu fiquei meio perdida. Em quem é quem, eu não entendi. Qual slide? Esse daqui que está apresentando. Ah, sim. Lembra-se que o modelo 1 era o modelo da Luísa, que ela estava modelando Y, e o modelo 2 era o modelo de Marcos, que estava modelando log de Y. Tá? A gente viu que a gente não pode comparar os dois modelos, porque estamos comparando coisas diferentes. Então, a gente tem que passar tudo para uma mesma unidade. No caso, Y. Então, o modelo do Marcos, que é o modelo 2, está modelando log de Y, a gente vai passar tudo para Y. Para passar para Y, não é tão fácil como aplicar exponencial, né? A gente tinha que fazer uma correçãozinha, que é através do alfa, né? Alfa 1, alfa 2, tanto faz. Então a gente está obtendo o Y chapéu, né? Do modelo do Marx, aqui. E o que a gente vai comparar, para ver qual modelo é melhor, nesse caso aqui, o R quadrado, tá? Eu sei que R quadrado ele sempre cresce em limite quando... Porque T1 sempre cresce quando a gente coloca variáveis, mas nesse caso especial, vamos ficar com o R quadrado, que vai ficar mais fácil.
né? Então a gente está comparando essa linha de código aqui, por exemplo, e essa linha de código aqui, eles estão calculando manualmente o R quadrado do modelo 2, mas considerando a variável resposta y chapéu e não mais log de y. Então, o que eu estou fazendo é criar um critério para comparar modelo 1 com modelo 2. Tá? Isso foi depois de ter feito aquela transformação. Isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó. Eu tenho que chegar nesse cara aqui. Tá? Com o modelo 2, o modelo do Marcos, eu modelei log de y, tudo isso chapéu. Para chegar no y chapéu, tenho que utilizar essa transformação aqui. Né? Alfa chapéu exponencial de log de y chapéu. Então agora eu estou fazendo isso, né? Alfa, porque chapéu, multiplicado por ele de m exponencial do log de y. Então, agora sim, como estou falando batata com batata, eu posso comparar os modelos. Ficou um pouco mais claro aí? Ficou. Entendi. Então tá bom. E a gente falou um pouco já de interpretação de parâmetros, dando principalmente ênfase quando temos termo quadrático, que é muito comum. Tá? A gente já falou de comparação de modelos quando a variável resposta é diferente, né? Que temos que passar tudo para a mesma unidade de R quadrado. E, bom, quando a gente compara modelos quando todo mundo tem a mesma variável dependente, a gente utiliza o R quadrado ajustado. Enquanto maior, melhor. Bom? E para terminar na aula de hoje, antes de ir para o R, e dar um anúncio importante, vamos falar de intervalos de confiança e de previsão. Tá? Até agora, o que a gente fez? A gente dava o Y chapéu, né? Falava, olha, Y chapéu é tanto, Y chapéu é tanto. Só que às vezes, na verdade, esse Y chapéu é uma estimativa pontual, né? A gente não quer, às vezes, uma estimativa pontual, a gente quer um conjunto de valores, na verdade, né? Para medir um pouco da incerteza dessa estimativa, né? Então, para isso, a gente vai calcular intervalos de confiança e intervalos de previsão, tá? E bom, a gente tem esse cara aqui, né? A previsão de y dá o valor de x. Então, vamos utilizar essa forma aqui. Né? Na verdade, esse y no chapéu é uma média, no fundo, né? Então, se quisermos medir a incerteza desse cara, a gente vai construir intervalos de confiança. E eu não vou entrar muito no detalhe da fórmula, mas basicamente você vê que esse cara aqui, esse x0 multiplicado por beta, é o y chapéu avaliado nos dados para x0, né? Isso aqui é quando temos um intervalo de confiança 95%. Lembra-se daquele gráfico, né? Aquele sino. A gente deixa 2,5 para a esquerda e 2,5 para a direita, né? Esse ponto que corta, 2,5 é o ponto 96. E eu preciso colocar o desvio padrão de alguém, né? Então eu vou colocar o desvio padrão desse y chapéu, tá? E ele é calculado como dessa forma aqui, né? Veja que basicamente aqui eu tenho a variância desse cara aqui, né? Então sai ao quadrado na matriz, sai isso por lá transposta, e no meio fica a variância de beta chapéu. Né? Só que isso aqui é uma matriz. Né? Eu não vou entrar em detalhes, nem pretendo que vocês saibam como eu cheguei nessa fórmula, mas a ideia é que vocês vejam como que é a fórmula, porque é bem facinha de usar, principalmente que a gente tem os comandos já e tudo mais. Né? Então vamos supor que a gente tem esse modelinho aqui, tá? Com esses parâmetros. A gente define uma nova variável x0, que tem saturação 1200, HS perto 30 e H faz 5. Então a gente vai fazer a predição desse cara
para fazer a predição, a gente coloca predict, objeto modelo, que foi o modelo que eu ajustei aqui, e como argumento de new data, novos dados, coloca x0, né? Então, o que essa predict vai fazer? Vai pegar meu x0 e vai colocar no modelo aqui, né? SAT é 1200, essa outra variável é 30, e H-size é 5, e aqui vai ter 5 para 25, né? Vai colocar esses parâmetros aí no input e vai me dar o log GPA chapéu, né? Isso que ele vai fazer. E, bom, eu preciso de... Voltando aqui, eu preciso da matriz de covariância dos beta chapéu, né? A gente já tinha visto na ano passado que a gente calcula isso com VCOV modelo. Então a gente coloca um novo conjunto de dados e eu calculo isso de forma manual, né? Yrtolo chapéu menos 1,96 a raiz quadrada dessa nova observação. Faço igualzinho como está na fórmula, né? x0 multiplicado pela matriz de covariância dos betas, multiplicado pela transposta de x0. Igualzinho, né? Aí você vai obter e fala que o intervalo de confiança desse I-chapéu é esse cara aqui, né? Está entre 2,66 e 2,73. Né? Ele é uma coisa boa, né? Bem pertinho. É o que a gente sempre espera, você pertinho. Mas não sempre acontece. Mas, fazer isso é um saco, né? Tem uma fórmula bem mais fácil de fazer isso. Né? A gente coloca predict, colocar modelo, coloca conjunto de dados novos e fala que a gente quer um intervalo de confiança. Então ele vai me dar o valor ajustado, o y chapéu, e o valor mínimo e o máximo no intervalo de confiança 95%. Por que eu fiz na mão? Que lembre-se, eu faço na mão para vocês verem que não estou enganando vocês. Né? E bom, a menos de uns pequenos erros de arredondamento, basicamente os limites superiores e inferiores são os mesmos. Mas agora, os intervalos que a gente calculou são para a média desse cara, a média de y, né? Que é a esperança de y dado x. Né? A gente está dando uma estimativa da média. Né? Mas às vezes a gente não quer a estimativa da média, quer a estimativa de um cara mesmo, de uma observação mesmo. A gente tem que incluir mais um termo na variância. Né? E esses intervalos de confiança, para uma unidade em particular, elas são conhecidas como intervalos de previsão. Né? E a gente vai incluir outra fonte de variação, né? Que é a variância do erro não observado. Basicamente, a gente tem essa equação aqui, né? A gente sabe que yn mais 1 é igual a toda essa fórmula aí. A gente sabe também que a gente estima, né? Vai ter um erro aí na estimação, né? Esse UN mais 1 é quem? O verdadeiramente estimado. E basicamente todo esse cara aqui, que no final das contas é xn mais 1, multiplicado por beta menos beta chapéu mais o n mais 1. Quando a gente calcular a variância desse cara, né, vai ficar com a variância que a gente tinha mais um termo. Onde esse termo era quem? É a variância dos erros. Então, no final, quando a gente vai calcular o intervalo de previsão, na formulinha final, simplesmente a gente coloca mais um termo, né? Que é uma variabilidade a mais que a gente está dando por esse erro de previsão que a gente tem. Né? A fórmula é quase igual, mas ainda bem que no R tem de uma forma fácil. Você ligar de colocar aqui que confiança, coloca aqui uma predição, intervalo de previsão, e ele vai dar um intervalo bem mais amplo. Né? Professor, por que ele dá mais amplo? Lógico, né? A gente está colocando mais um termo na variância, a variância está ficando maior. Né? É por isso que quanto a variância for menor, para a gente é melhor. Né? Variância menor vai aplicar em quê? Um intervalo mais curtinho, né? Uma variância maior vai me implicar o quê? Um intervalo maior, né? Então eu vou falar para o cara, olha, o valor estimado 2,7, mas o intervalo de confiança ele está entre intervalo de previsão entre 1,6 e 3,79, tá? Então, uma coisa um pouco maior, mas tá dando para o cara uma ideia mais realista
das estimativas, né? E muita gente só foca na estimativa pontual, que é a maioria dos casos, mas às vezes é bom termos uma ideia do intervalo de previsão, intervalo de confiança, porque ele nos dá uma ideia de ter certeza na nossa estimação, né? E, bom, tudo isso está no capítulo 6 do livro texto. E esse livro Econometrics é um livro de doutorado, tá? Mestrado, doutorado, que está na internet. Mas essas sessões aqui explicam de forma bem simples. Achei muito mais fácil, aliás, do que o livro texto aqui para graduação, né? Em 3 páginas ele explica como calcular os intervalos, isso aqui, usando uma notação matricial, mas fica bem mais fácil de entender do que no livro texto, tá bom? Por isso que eu coloquei. É isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida antes de eu ir pro R. Eu sei que fica meio chato essa parte, meio confuso, mas a moral desse terceiro tópico dos tópicos adicionais é que a gente tem um jeito de dar uma ideia da incerteza da nossa estimativa. Deixa eu abrir aqui o R, rapidão. Aqui. Vai. Aula 8, aula 8. Pronto. Bom, só um comentário aqui. Se para algum de vocês não está conseguindo instalar esse pacote, é porque tem que instalar esse RTools, tá? Para quem não sabe do RTools, eu vou entrar aqui só no site do R, CRAN. Aí eu entro no site do R. Né? Aí eu vou nesse aqui, no segundo, R Sources, R Binaries. Aí escolho o sistema operacional, no caso da maioria deve ser Windows. E aí vocês pegam aqui o RTools. Tá? Aí você instala ele e você vai conseguir rodar ou instalar o pacote aqui tranquilo. Tá bom, eu já tenho instalados, então eu carrego aí os pacotes. E o primeiro que eu vou modelar é como os conjuntos de dados já estão nesse pacote aqui, eu não preciso mais ficar lendo o arquivo, os TXT da vida, não. Tá? Eu simplesmente vou dar aqui o modelo que eu quero e vou chamar a variável que já sei que chama weight 1. Esse aqui é o modelo. Esse aqui é o summary do modelo. Aproveitando aqui, já que estou mexendo no R, a gente tem, né, o beta 0, que é o intercepto, o beta 1, que é associado ao expert, e o beta 2, que é associado ao expert ao quadrado. Né? Veja que aqui todas as variáveis são significativas. Quer dizer, lembre-se que, por padrão, ele está testando quem? A hipótese nula de que beta é igual a 0. Então, como o p-valor menor é pequenininho, no caso, vamos supor 0,05, né? A gente está rejeitando o H0 para as 3 variáveis, né? E está falando que as 3 variáveis são estatisticamente significativas. Né? Quer dizer que são diferentes de 0. Mesmo esse cara aqui, que é pequenininho mesmo, esse cara aí. Né? Porque o desvio padrão é pequenininho, pequenininho. Né? E lembre-se que
por padrão, ele também dá o teste F, né? O teste F, nesse caso padrão, ele compara esse modelo estimado com um modelo onde não tem nenhuma variável explicativa, só o intercepto e o termo aleatório, né? Então, também é pequenininho, né? Então, a gente está testando basicamente com esse teste F de forma conjunta se expert e esse expert ao quadrado, os betas de ambos são zero. A gente rejeita H0 e fala então que eles são diferentes de zero, né? A interpretação dos betas aqui, logicamente que eu não posso interpretar esse beta associado ao expert fixando o expert ao quadrado, né? Porque não faz sentido. Eu teria que utilizar a fórmula que a gente passou na aula, né? À medida que vai aumentando de ano a ano, ele vai aumentando sim, até um ponto, lembra-se do gráfico que era uma curva, né? Chegava um ponto que começava a cair, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, né? Aqui de forma semelhante, só que agora estou modelando o log de preço de outro conjunto de dados, que também a gente já viu na aula. Vejam que aqui, de novo, todos os p-valores são menores que 0,05. Então, em todos os casos, a gente rejeita a hipótese nula de que os betas são iguais a zero. A gente conclui, então, que essas variáveis, né, são estatisticamente significativas. Quer dizer que o beta é diferente de zero. E aqui a gente pode interpretar o R quadrado, né? Bem que o R quadrado e o R quadrado ajustado são bem próximos, né? E a gente sempre usa o R quadrado ajustado para comparar modelos, né? Para falar dos modelos. E a interpretação, a gente, por padrão, é quase a mesma, né? É a mesma do que o R quadrado, né? Você vê que é quase 60%, né? Se você multiplica por 100, é dizer que o modelo ele está explicando quase 60% da variabilidade de log de preço, né? Para a gente estar interessado em log de preço, o nosso modelo está explicando 60%, né? Logicamente, que se a gente não está interessado em log de preço, mas em preço, a gente vai ter que fazer aquela correção que a gente viu na aula. Aqui, por exemplo, a gente vai comparar dois modelos, que a gente fez também. O modelo 1 era da Luísa, eu acho, e o modelo 2 era do, vamos chamar do João, tá? Nesse caso, vejam que os dois têm como variável resposta salário, né? Então vamos rodar, eu vou comparar. Aqui. O modelo 1 deu 0,19, vou colocar aqui, tá? E o modelo 2 deu isso aqui, né? A gente vai escolher o modelo 2, por quê? Porque tem o R quadrado ajustado maior, né? A gente sempre escolhe aquele que tem maior. Mas é pequenininho, você está mais perto de 0 que de 1. Mas se tivermos que escolher entre os dois modelos, deixa eu ver aqui. Se tivermos que escolher entre os dois modelos, a gente prefere o modelo 2. É ruim? É. Mas é melhor esse ruim do que esse aqui que é pior, né? Essa aqui para verificar a correlação, né? Só para lembrar da aula passada. Tá tudo baixinho, não tem nenhum problema de multicolinaridade, quer dizer, né? É só no final, vamos continuar com o modelo 2. Vamos definir alguns parâmetros de entrada para o modelo 2 e colocar eles como x0. E vamos rodar aqui
o intervalo de previsão. Eu não lembro exatamente como que é o intervalo de confiança, então damos um help, que é interrogação, o nome da funçãozinha. Por aqui deve ter alguma coisa. Acho que é confidência, coisa dele. Ver se não fica tão fácil, não. Acho que confidência. Onde está? É isso mesmo. Veja aqui, olha, o intervalo de previsão deu enorme, né? Enorme mesmo. Olha, menos 276 a 5.457, né? Imagine que esse, sei lá, 2.590 seja a quantidade em milhares que a empresa vai ganhar, que a empresa vai faturar esse ano. Então, olha, o modelo fala que você vai ganhar, em média, você espera que ganhemos 2.590 milhares de dólares esse ano, né? Beleza, mas qual que é o intervalo desse cara? Ah, mas a gente poderia perder também 276 milhares, né? Ou ganhar 5.457. É um intervalo enorme, né? Alguém tem um palpite por que esse intervalo é tão grande assim? Alguém suspeita alguma coisa? O que levaria um intervalo tão grande? Eu sei que no fundo todo mundo sabe aí. Um modelo ruim, né? Que no seu caso, R quadrado ajustado de 0,04, 4%, lógico que a nossa estimativa vai ser péssima, né? Só que olhando só para o valor estimado, você fala, é isso mesmo. Quando você olha para toda a incerteza, toda a variabilidade do erro que tem, você vê que pode estar falando qualquer coisa, né? Então, temos que ter muito cuidado, né? Se você tiver um R quadrado grande, logicamente que esse intervalo vai ficar mais curtinho e vai te dar uma estimativa melhor, né? E mesmo com incerteza e tudo mais, você vai ter uma melhor estimativa, né? E bom, e aprendimos como calcular intervalos de confiança e intervalos de previsão, né? Tudo já está no... aqui. Tudo já está no site, tá? E antes de vocês irem embora, eu tenho uma pergunta importante, tá? Vamos salvar.